Agora sim, buenas noites, profe Pri por acá, aula hoje 10 de agosto, aula da turma de agosto, onde aqui eu chamei de clínica do espanhol para fazer uma analogia, uma brincadeira com vocês, né? Porque a maioria vai estudar medicina na Argentina e apresenta alguns sintomas, como medo, ansiedade, preocupação, né? São muitas coisas aí nessa jornada. Eu já tive a mesma ideia que vocês tiveram. Eu também, lá quando eu morava em Porto Alegre, pensei: quero estudar no exterior, quero ter um título fora do Brasil, mas na época eu não tive a mesma coragem de vocês. Eu fiz toda a graduação no Brasil. Naquele ano eu passei no vestibular, né? Foi no ano 2000 que eu fiz vestibular. Passei no vestibular para federal. Não, todo mundo querendo passar no vestibular, menos eu, porque se eu não passasse no vestibular, eu poderia convencer a minha mãe de me deixar estudar na Argentina. Mas como eu passei no vestibular, minha mãe disse: agora só depois de formada, na época, né? Então, eu também tive os mesmos medos, as mesmas dúvidas. Eu também passei por toda essa maratona de aluguel, a preocupação e tudo mais. Então, eu sei bem como é que é. A minha sorte é que na minha época não tinha certificado de espanhol. Eu já tinha o título, mas não tinha o certificado de espanhol. Então, para vocês aqui, né, principalmente quem ainda está na dúvida, quem tem muito medo ainda, eu gosto de trazer esse sentimento, esse espírito para a turma de espanhol, porque é o começo de tudo, né, gente? É o início. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão na Argentina, que me acompanham, né, que talvez vão entrar nessa turma, mas a maioria ainda está no Brasil, ainda não tem ideia do que espera quando chegar lá na Argentina. Então, chegar com o certificado de espanhol, chegar com o idioma já pronto, faz com que vocês tenham uma adaptação muito melhor. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui para quem já está na Argentina, né, falando da adaptação, mas quem já está na Argentina, você pergunta assim: se você soubesse espanhol mais, a sua adaptação seria melhor, sim ou não? Eu tenho certeza que essas pessoas diriam que sim, né? Que sim, que a sua comunicação seria bem melhor, se já a sua adaptação seria bem melhor. Seria bem melhor se você já soubesse espanhol. Aí a colega Aisha acabou de falar, né? Então, gente, o idioma vai fazer parte da vida de vocês de hoje até pelo menos uma década. A gente está em 2022. Em 2032, vocês vão se lembrar que em agosto desse ano vocês começaram com o espanhol. Vocês vão ler em espanhol, fazer provas, falar com os professores, tem a cidade, né? Então, o espanhol faz parte desse sonho também. E eu sei que algumas pessoas vão para a Argentina mais pela faculdade, né? Não é que gostam da Argentina, que gostam de Buenos Aires, que gostam do espanhol. Tem gente que não gosta, tem gente que vai lá, fica fechado o dia inteiro no apartamento, só estuda, nem vê o que está acontecendo. O povo está se matando na rua, a Argentina pegando fogo, de manifestação, a pessoa nem está sabendo. Mas tem gente que sim gosta, e obviamente quem gosta, respondendo aí a questão da velocidade do aprendizado, óbvio que quem gosta, quem se envolve mais, aprende mais rápido, né? Mas não é que quem não gosta não vai aprender, vocês já sabem que tem que aprender espanhol, tá? Então, o primeiro remédio que eu queria dizer para vocês é o seguinte, tá? É, quando vocês decidiram aí, né, na cabeça de vocês estudar na Argentina, essa decisão, esse pensamento não veio com esses sintomas que eu falei para vocês. Então, o primeiro remédio aqui hoje que eu quero que vocês entendam, que vocês têm que começar a tomar diariamente, são doses de confiança. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu tenho medo, eu sou ansiosa, isso, na nossa vida real, se transforma em pensamento, em insônia, em ansiedade de querer comer, de ficar muito em dúvida, de ficar procurando informações assim. Então, quando vocês começam essa decisão, começam os medos, né? Começam esses sintomas. Mas o ideal, o mais importante
E o que vai fazer com que vocês fortaleçam a mente de vocês para não desistir desses sonhos é começar a tomar doses diárias aí de confiança, né? Pensar que sim, você é capaz, pensar que sim, você vai conseguir, pensar que sim, você vai conseguir esse título lá de médico, de médica daqui a alguns anos, né? Aqui é um sentimento que todos compartilhamos, colega. Eu tenho muito medo, que ela falou. É isso, eu também morria de medo. Sempre que me perguntam assim, prof, o que que tu sentiu quando a primeira vez que tu botou o pé na Argentina para morar lá? Eu senti vontade de voltar. Eu queria pegar o mesmo ônibus que estava voltando para Porto Alegre e voltar junto. Mas eu não fiz isso. Eu tive que aí aprender esses remédios aí. E mais do que estudar, eu também caí dentro da UBA, ainda caí no mestrado, bem difícil. Não tinha internet na época. O mestrado era bem pesado. Eu tinha só 22 anos na época, quando eu me formei na faculdade, né, com 22. Em seguida, eu fui para a Argentina. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Então, eu também tinha o mesmo sonho, gente. Eu não tinha dinheiro, tá? Não vou contar minha história pessoal aqui hoje, mas a minha mãe e meu pai nunca tiveram dinheiro para pagar a escola particular, muito menos viagem, muito menos. Eu fui viajar, eu fui viajar para outro lugar, assim, já adulta, né? Meus pais não podiam pagar, mas eu tinha um sonho de ir para a Argentina e realizei, tá? Trabalhei, juntei dinheiro e fui. Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: eu também fui jogada para dentro da UBA, né? E eu também pensava na minha cabeça, Carolina, muito medo da adaptação, mas muita vontade e expectativas. É isso, gente. É metade, metade. Assim como o sim dá medo, assim como sim, a gente até pode esperar entre as infinitas possibilidades que alguma coisa dê errado, a gente também tem que alimentar aquelas possibilidades de que vai dar certo, né? E aí, como eu sempre digo, é que entra o espanhol. Aí que entra o espanhol. Quando vocês começam a estudar espanhol, começam a conhecer a cultura argentina, começam a ouvir palavras que vão fazer parte da vida de vocês começam a ir desenvolvendo essa confiança, né? A Beatriz perguntou: você fez UBA? Sim, gente, eu estudei na UBA em 2000 e, deixa eu pensar aqui, 2005. Alguns de vocês acho que eram bebês ainda, eram muito pequenos, mas eu sou formada em letras, tá? Eu me formei em letras em Porto Alegre em 2004, fim de 2004, eu me formei em letras, eu fiz a faculdade em 4 anos, tá? A gente fazia 10, às vezes 10 disciplinas, 10 matérias por semestre. Me formei em 4 anos em letras na URGS. Na verdade, eu sou tradutora e intérprete. A minha formação em bacharelado em letras. Eu sou licenciada em linguística, na verdade, mas o meu amor pela profissão, o meu amor por ensinar me levou depois a ser professora, né? Então, eu sou tradutora, intérprete, já escrevi livros didáticos também de espanhol, e isso tudo eu me formei, né, em 2005, peguei meu diploma, fui para a Argentina, fui fazer o mestrado na UBA em letras, tá, gente? Em análise do discurso, e foi lá que eu me apaixonei pela Argentina. Fui para fazer um mestrado de 6 meses, eu fiquei 6 anos na Argentina, fui mãe na Argentina. Então, resumindo, foi isso que eu fiz. Ó, a Ilka falou assim, deixa eu ver aqui, a colega falou aqui, ó, eu estou muito confiante que vai dar certo, mas o que me deixa preocupada é o idioma. Será que eu vou fazer uma boa pronúncia? Será que irei entender? Sim, colega, sim. Eu tinha que fazer as mesmas perguntas. Mas sim, nós somos seres linguísticos, né? A gente é programado aqui na nossa cabeça para se comunicar com gestos, com as palavras escritas, com as palavras faladas, né? Então, temos sim um mecanismo aqui na nossa cabeça pronto para aprender idiomas. Tanto é, né, que os poliglotas, quando descobrem isso, desenvolvem essa habilidade. Mas sim, é possível. Se eu conseguir, gente, se internet eu conseguir aprender espanhol, ó, meu medo é de não passar e não conseguir tirar uma boa nota, porque estou pensando em fazer o CIEL, é muito caro. Assim, não gastaria dinheiro à toa. É isso, gente, ó. Eu vou falar sobre isso. Sou formada em técnico em enfermagem. Isso ajuda aí de alguma forma? Talvez para trabalhar, né? Para conseguir algum trabalho extra, cuidando pessoas em hospitais, cuidando idosos, né? Talvez sim. Só que eu acho que precisa validar o documento. Eu não sei muito bem como funciona.
O que acha da faculdade de Barcelona? Estou pensando em ir em janeiro. Gente, sobre a Barcelona, eu, na verdade, não conheço muito. Eu conheço que me contam. Tem a Nath, que é minha amiga, estuda na Barcelona, e ela ama a estrutura, ama as aulas, a grade curricular da Barcelona. A Barcelona também é uma faculdade reconhecida internacionalmente, então eu acho uma boa opção. Eu acho a qualidade de ensino na Argentina muito superior à qualidade de ensino no Brasil. Só que, gente, um alerta aqui para vocês, eu vou continuar lendo as mensagens aqui. Mas, gente, assim, ó, a Argentina tem um método de ensino, um método de aprendizado bem diferente de como é no Brasil. Então, muita gente procura o que é mais fácil, o que é mais rápido, e na Argentina não funciona assim, tá? Vocês têm que chegar na aula preparados, vocês precisam desenvolver habilidades autônomas e autodidatas que no Brasil a gente não aprendeu, né? A estudar sozinho, a pesquisar, né? Então, vai dar certo, sim. No meu curso lá tem um módulo sobre métodos de estudo, que é o que salva o pessoal. Então, sobre a Barcelona, eu também acho uma excelente opção. Com certeza, quem tem condições de pagar para ter uma estrutura melhor, né? Por mais que a UBA e as outras faculdades públicas na Argentina tenham uma boa estrutura, sempre a privada vai ser muito melhor, né? A Anne Caroline, meu medo é de ficar sozinho no novo país. Vou responder essa primeira parte primeiro, Anne. Eu morria de medo de ficar sozinha. Tanto é que quando eu fui para a Argentina, eu fui para casa de uma amiga e do marido dela. Mas a quantidade de amizades novas que eu fiz na Argentina, tanto brasileiros como argentinos, foi incrível. Incrível. Eu não me senti sozinha. Ao contrário do que muita gente diz, os argentinos não são fechados, não são rudes, muito pelo contrário, eu Priscila, fui recebida de braços abertos na Argentina, então vocês vão para uma vida acadêmica com muito contato social, então é quase que impossível não ter contato. Mas, ó, gente, usem o grupo da Profipri também para conversar. Amanhã eu vou abrir o grupo para vocês durante o dia, para vocês poderem se conhecer também, né? Às vezes vocês não vão virar melhores amigos da pessoa que conheceu no curso de espanhol, né? Mas mesmo no curso online, através dos grupos, vão se estabelecendo afinidades, vocês vão se conhecendo, tá? Renato, falei contigo no Instagram, né? Mandei um recadinho ali para ti. Mas, e não consegui me virar sozinha, pois sou filha única. Colega Anne, vai firme, vai ter que aprender a ser adulta, vai ter que fortalecer a tua mente, vai ter que aprender coisas novas, mas tu vai ver o quanto essa experiência vai ser enriquecedora para a tua vida. Eu sempre digo, a melhor coisa que eu fiz foi ter ido morar na Argentina. Minha mãe fazia tudo para mim, tudo, tudo. Era comida, era roupa. Quando eu chegava na faculdade, estava lá o meu lanche pronto. Cheguei na Argentina, me lasquei durante alguns meses, mas depois deu bom, foi a melhor coisa. A Renata, por exemplo, aqui que tem 3 filhos, sozinha, vai realizar o sonho. Gente, hoje eu li uma reportagem que dizia assim, ó, não existe quem não consiga aprender. Esse era o título da reportagem. Então, assim, ó, não tem eu não consigo aprender. Consegue aprender, gente, tendo método, tendo ali disciplina, né? Motivação é uma coisa, motivação é aquele dia que a pessoa acorda de bom humor e diz: Ah, hoje eu vou estudar, eu acordei bem. Mas nem sempre é assim, né? E aí a gente tem que contar com a disciplina. E a disciplina vem do que eu falei no início: quando a gente fortalece o nosso objetivo, o nosso sonho, a gente levanta e faz o que tem que fazer sem questionar, né? Então é isso. Alguns livros em espanhol, sim. Vou deixar no Instagram, porque hoje o objetivo não é livros. Vamos falar sobre a prova de espanhol, mas eu prometo que eu vou fazer um post no Instagram bem legal sobre os livros que eu indico. Meu maior medo agora é não passar no CIEL, pois gastei muito para poder pagar essa prova. Vou falar sobre isso. O método de ingresso na UNLP, não sei, gente. O método de ingresso na faculdade, documento, essas coisas eu realmente não sei. Tem no site toda a informação. Eu sei as datas das matrículas, né? Em outubro começa as matrículas na UNLP, né? Em novembro começa as matrículas na UNLP. Inclusive, a colega que perguntou sobre a UNLP, deixa eu ver quem foi. Aqui eu não consigo ver o nome, mas quem perguntou sobre o método de ingresso na UNLP, tem uma live no meu perfil que eu fiz com uma aluna que estuda na UNLP, e bem no início ela fala sobre o método de ingresso nessa faculdade.
Na Barceló não precisa de certificado de espanhol, eles têm um curso de espanhol na Barceló, mas não é para conseguir o certificado, é um curso básico para a pessoa conseguir se comunicar um pouco, né? O valor de uma faculdade particular na Argentina não passa de R$ 1.000, entre 1.000 e R$ 1.200. Tenho muito medo de não saber tudo. Gente, no início, agora a gente vai falar sobre níveis, né? E vocês não vão saber tudo, mas vão saber o suficiente para conseguir se comunicar na faculdade. O segredo de conseguir se comunicar é incluir o espanhol na rotina. Isso é fato. Tem que incluir o espanhol na rotina. Quanto mais contato tiver com o espanhol, menos risco tem de chegar lá e não conseguir se comunicar. Mas o que acontece com os professores, né? Muita gente fala, os professores são grosseiros, tratam mal e tudo mais. Mas muitos professores realmente estão sem paciência com um monte de brasileiro que chega lá e não consegue se comunicar, não consegue, o professor não entende a pergunta, então isso é um pouco frustrante. Mas com o nível B2, que é o nível que a UB exige, é o suficiente, principalmente para entender e conseguir se comunicar em ambientes específicos, como a faculdade, né? Então, não se preocupe. Com o passar do nível B1 para o B2, praticando, aprendendo conteúdos mais profundos, conteúdos de nível B2. O meu curso mesmo, ele é organizado do nível básico e vai subindo para o avançado. Tem uma amiga que paga 350 na faculdade, fiz com agência. Em 3 meses, dá para passar no CL? Com dedicação, sim, gente. Tem que ter dedicação, tem que. Não é só. Muita gente compra o curso e fala: em 3 meses eu quero conseguir o certificado. Compra o curso, não abre uma aula, uma semana antes da prova, a pessoa me pergunta, prof, agora dá tempo? Não, né? Mas assim, 3 meses é o tempo mínimo. Algumas pessoas fazem o curso em 1 mês, o que eu não sugiro, porque é muita pressão, é muito conteúdo para aprender. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Precisa ter uma ordem, precisa todos os dias, de segunda a sexta e, se possível, de segunda a domingo, incluir o espanhol na rotina. Isso é a primeira coisa. E sobre os níveis eu vou explicar hoje, gente. Para ir subindo de nível, você precisa ir se expondo mais e mais ao espanhol, né? Você precisa ir se desafiando. Vai chegar um ponto que só chegando na Argentina para conseguir continuar avançando. Não tem, né, muitas formas, não estando no país, sem falar com nativos, de avançar. Sem entender o espanhol muito bem, mas não sei falar nada. Isso é vantajoso? Na verdade, significa que entende, mas tem que ver, gente, se você realmente entende, né? Tem muita gente que diz que entende, entende parcialmente. Então, por exemplo, assim, se eu disser uma frase bem simples, assim, ó. Hoy en Florianópolis hubo una tormenta horrible, se cayeron varias ramas acá en el patio, estaba todo mojado, muchas partes de la ciudad inundadas. Eu falei o que eu ouvi hoje em uma notícia. Se você entendeu isso, que é uma frase bem básica, sim, você entende. Mas tem gente que entende as palavras previsíveis e gramaticais. Por exemplo, houve uma frase em espanhol e entende que a pessoa disse para, disse está, disse que, né? Mas realmente entender o ponto de repetir, aí seria uma. Se a pessoa entende ao ponto de repetir o que ela entendeu, aí sim ela realmente entende, né? Repetir em espanhol, ó, ela disse isso, isso e isso, né? Então, entender sim é o primeiro passo para começar a adquirir vocabulário, para começar a aprender. Então, sem assessoria é um pouquinho mais complicado, por quê? Porque tem alguns documentos que precisa carimbo, precisa traduzir, precisa convalidação. Mas eu, na minha época, gente, sem internet, eu fiz toda a minha documentação, né? Então, eu tenho várias alunas que sim fazem a sua matrícula, né, na faculdade sem precisar de assessoria. Bom, então vamos lá. Eu vou fechar um pouquinho o chat aqui para nós. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então assim, ó, vamos começar, vou compartilhar a tela aqui com vocês e aí vocês vão entender muitas coisas aí. Sim, o NLP aceita o CL global, tá?
Bom, então vamos lá, deixa eu colocar aqui para vocês. Essa é a apostila que eu coloquei lá no grupo. Amanhã nós temos de novo a segunda parte aqui dessa aula, né, gente, para a gente começar a se alinhar aí nessa jornada de aprender espanhol para conseguir o certificado e para conseguir se comunicar, né, que vai para as faculdades privadas também, tá? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês aqui é o seguinte, gente. O curso da Profipri é um curso online, é um curso com aulas gravadas. Mas por que eu começo com turmas aí todo mundo junto? Porque eu preciso primeiro ter um controle de quantas pessoas entram por turma, porque desde o primeiro dia do curso até o dia de conseguir o certificado, eu acompanho os alunos semanalmente. E segundo, porque tem um limite de pessoas que eu posso receber para fazer esse atendimento personalizado, né? Então, por mais que o curso seja gravado, eu gosto que todo mundo entre aí mais ou menos junto, né, dentro de um período de tempo, mas é você com o seu cronograma, com a sua disciplina. Como eu disse, as aulas são gravadas, né? Quem entrar no curso vai ter que separar os dias e os horários ali para ver as aulas de espanhol, para fazer as atividades, fazer os simulados e tudo mais, né? Outro dia, no Instagram, eu publiquei um modelinho ali de cronograma que eu sugiro, mas o ideal é que cada um monte o seu. Ó, tal dia eu vou ver a aula, tal hora eu vou fazer atividade e tudo mais, né? Então, é muito, muito importante organização. Lá no curso da Profipri tem vídeos também que ajudam você a desenvolver seu cronograma e a fazer com que vocês, pode fechar aqui, fazer com que vocês se administrem o próprio conhecimento, tá? Então, deixa eu colocar aqui, agora sim. Pronto, organização aqui. O que nós vamos ver hoje? O que é o certificado de espanhol e por que pedem esse documento, tá? Os remédios aqui em doses homeopáticas para vocês aí na clínica de espanhol, ó. Quais são as provas e quais podem ser feitas aí para obter o certificado? O que é nível B2? Quais conteúdos caem na prova de espanhol? Como as provas estão divididas? Gente, se vocês sabem o caminho das pedras, hoje eu falei uma analogia, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Fiz uma analogia que é o seguinte, ó. Se você vai numa academia, né? Vamos supor que hoje aqui todo mundo que nunca foi na academia pensou assim: não, eu vou me matricular na academia e eu vou. Aí paga a academia e chega lá e começa a tentar usar os aparelhos da academia sem conhecer. Tenta usar as roldanas, tenta usar o halter, tenta usar a cadeira abdutora ali, faz tudo errado, se machuca, não consegue o resultado. Assim é a prova de espanhol. Chegar na prova sem saber o que vai acontecer, como vai fazer, o que vai fazer, é como chegar na academia sem nem ter ideia do que aquele monte de equipamento, é só para, como disse a colega lá, gastar dinheiro. A prova é fácil, a prova cai sempre a mesma coisa, é uma questão de treinar, né? E por que eu penso nessa, agora é minha opinião, por que o curso online, na minha opinião, hoje salva a vida das pessoas? Porque se vocês procurarem na cidade de vocês qualquer curso de espanhol, tem curso que nem sabe o que é a prova do CL. Então, quanto mais dentro do objetivo de vocês, mais fácil é chegar na academia, né? No caso, a academia é a prova de espanhol, e saber o que tem que fazer, tá? Bom, então, como as provas estão divididas é importante. Aqui o ponto 6, que a gente vai falar desse ponto 6 amanhã, tá? A importância do cronograma, organização e disciplina. Amanhã eu vou falar sobre isso, gente. É um chá de banco, é Profipri Coach, tá? É sério. Mas aqui tem muita gente, acho que o Felipe, que está mais avançado, né? Já está no NLP no segundo ano, acho o terceiro ano, pode confirmar isso para vocês, gente. Organização, disciplina. Quem não sabe usar um planner como esse, que é mega simples, ó, eu não vivo sem meu planner. Se você não tem um planner, se você não usa planner, hoje começa. Pega um caderno, escreve lá agosto no seu caderno e começa a se organizar, tá? Amanhã eu vou começar falando sobre isso, tá? Bom, vou mostrar o curso da Profipri ainda hoje, tá? O link do grupo VIP você já tem e as matrículas para o curso, tá? No final da aula eu vou falar, bom, e o sorteio, né? Antes das matrículas, o sorteio. Então, vamos lá.
O que é certificado de espanhol, gente? Então, esse certificado é um documento, tá? Que veio como exigência para comprovar que os brasileiros ou estrangeiros que chegam na Argentina conseguem acompanhar as aulas. Porque o que acontecia? Muita gente chegava lá na Argentina sem saber espanhol. Até hoje isso acontece, tá? Até hoje isso acontece. Então, vocês que estão aqui hoje começando a aprender espanhol e que não vão ser aquelas pessoas que estão chegando na Argentina sem saber espanhol, vocês vão olhar para os lados e vão ver um monte de gente perdida, né? Um monte de gente que não está entendendo nada. Então, antes de 2018, eles não pediam certificado. Os estrangeiros se matriculavam na UBA como um argentino, só que a maioria sem saber espanhol. Então, a faculdade disse: bom, agora chega. Pegou um monte de gente de surpresa, tinha gente que já estava concluindo o CBC, que teve que fazer tudo de novo naquela época, né? Porque eles exigiram o certificado de espanhol de quem estava na sala de aula e não sabia o idioma, tá? Então, ele comprova que você tem um nível suficiente, adequado para participar das aulas. Aqui eu coloquei ver a reportagem, saiu uma notícia, vou colocar aqui para vocês. Que chegou a sair no jornal, gente. Aqui, ó, vou compartilhar aqui com vocês. Chegou a sair no jornal essa história dos brasileiros que vão para a Argentina sem saber o idioma. Aqui está, ó. O título da notícia: professor pode falar mais lento, pode falar mais devagar. Os estudantes brasileiros transformam a faculdade de medicina, ó. Vocês saíram no jornal. Então, aqui fala sobre o Fernando, que chegou na Argentina, e foi numa aula de ICSE, né, de Sociedade e Estado, e não entendeu nada. Vou deixar aqui no chat para vocês a notícia completa para vocês lerem. Mas o fato é que saiu até no jornal, gente. É o povo indo para a Argentina sem saber espanhol. Ó, pero su historia es el fiel reflejo de lo que son hoy las clases en la Facultad de Medicina, né? O reflexo do que hoje é a Faculdade de Medicina, onde os professores das primeiras matérias costumam reclamar que quase em todas as aulas algum aluno levanta a mão e pede se o professor pode falar mais devagar. Gente, deixa no mudo aí. Pronto. Pede para o professor falar mais devagar, de que tem alunos que olham com cara de não estou entendendo nada grande parte da aula. Então, para solucionar esse problema, veio o certificado de espanhol. Deixa eu compartilhar de novo aqui a nossa tela, aonde a gente estava. Bom, gente, então assim, esse é um documento internacional, tá? Deixa eu arrumar aqui a tela. É um documento internacional que pode ser emitido por órgãos específicos, tá? Então, o CIEL, CELU, DEL, DUCLE, SEI são institutos internacionais com autorização para aplicar, cobrar por essa prova, porque tem assinatura de pessoas que ali podem confirmar o seu nível, tá? Então, isso é o certificado de espanhol. Ponto 2 aqui, quais as provas podem ser feitas? Vamos lá, a prova mais procurada é a prova do CIEL, tá, gente? CIEL significa Sistema Internacional de Espanhol como Língua Extranjera, Sistema Internacional de Evaluação de Língua Espanhola, aí vai, Sistema Internacional de Evaluação de Língua Espanhola, isso significa CIEL, Sistema Internacional de Avaliação da Língua Espanhola. O CIEL é a prova mais feita, por quê? Primeiro ponto, pode ser feito conforme o dia que você quiser, tá? O CELU, que se chama Certificado de Espanhol, Língua e Uso, o CELU, ele é aceito na UBA, na UNLP e na Faculdade de La Plata, na UNMDP. Só que o que acontece? O CELU só tem provas em junho e em novembro, só nessas datas, tá? E o certificado demora 90 dias para ficar pronto. Não é que o certificado fica pronto rápido, não, ele demora 90 dias para ficar pronto. Então,
No caso do Ciel, o certificado é entregue em até 21 dias. Normalmente, eles entregam antes, em uma semana no máximo, a pessoa recebe o resultado e o certificado de espanhol. Então, por isso que o Ciel é a prova mais feita, né? Porque entrega o certificado mais rápido e a pessoa pode fazer quando ela quiser. Então, por exemplo, alguém que se preparou errado, fez a prova hoje. Daqui a uma semana, essa pessoa viu que ela tirou uma nota baixa, ela ficou com nível B1. Ela tem que refazer a prova. Ela pode fazer na outra semana. Então, no caso do Celu, não, teria que esperar, né, para fazer. O Ciel é uma prova com tempo de validade, ela dura só 5 anos, tá? As outras provas são vitalícias. Se você algum dia quiser se mudar para outro país de fala hispânica e precisar do certificado, tem que fazer a prova de novo no caso do Ciel. A UBA ou as faculdades públicas, elas não vão pedir o certificado de novo, né? Mas se você quiser trabalhar, por exemplo, depois de 5 anos, o Ciel vence, tem que fazer de novo. O Celu não, tá? Bom, então o Ciel é aceito na UBA, o UNR, o UNLP e o UNMDP. Só que, atenção, gente, existe uma diferença. Tem o Ciel Global e o Ciel S5, tá? A UBA é a única que aceita o CLS5, que é uma prova mais simples. Eu vou explicar aqui para vocês hoje, tá? Mas as outras você precisa fazer o CL Global e a nota de B2 em todas as modalidades da prova. Não pode tirar B1 em uma modalidade e B2 na outra. Não, todas as modalidades B2 ou mais, né? Intermediário avançado ou mais, tá? Então, eu falei da prova do Celu também, que é feita em junho e novembro, e é aceito na UBA, o NLP e o NMDP. Depois tem provas, 3 provas específicas de cada faculdade, tá? Tem a prova do Ducle, que é aceita em Rosário, é uma prova bem tranquila de fazer, tá, gente? É uma prova até bem fácil de fazer. E deixa eu colocar aqui, já vou responder aqui, colega. A Beatriz perguntou no que consiste o nível B2, já vou falar para vocês. Mas a UNR, então, tem a sua prova específica, tá? A prova do Ducle, que é feita lá em Rosário. Na pandemia, eles até estavam fazendo o Ducle remotamente, né? Cada um na sua casa, mas e Rosário tem essa prova. Na UNLP tem a prova Certeia, né, que é feita em La Plata, e a prova do SEI, Certificado de Espanhol Intermédio, que é feito na UBA. Essa prova aqui do SEI, ela também é aceita, ela também é aceita, essa aqui, ó, também é aceita em La Plata, tá? Quem faz a prova em La Plata, perdão, também é aceito na UBA, tá? Quem faz a prova do SEI pode apresentar o seu certificado na UBA ou na UNLP, tá? E depois a prova do DELI, que é aceita só em Rosário, é uma prova vitalícia, também é uma prova bem tranquila. Mas, gente, todas as provas, todas elas exigem o mesmo conteúdo do espanhol, só que é cobrado de formas diferentes. E esse mesmo conteúdo do espanhol é o conteúdo necessário para você chegar na cidade, conseguir se comunicar com os professores, entender uma aula, escrever um trabalho na faculdade, um artigo, enfim. Então, o que vocês aprendem para o certificado, obviamente, também é altamente usável no seu dia a dia na Argentina, tá? Então, essas são as provas aí que você pode fazer. Para qual faculdade você vai? Qual certificado é aceito? Qual é o prazo que você tem para apresentar esse certificado, tá? A primeira coisa hoje que vocês precisam definir é quando é a sua matrícula, quem precisa do certificado, né? Quem vai para Barcelona, as faculdades privadas não. Mas quem vai para alguma faculdade que precisa do certificado, quando é a matrícula na sua faculdade? É em novembro? É em fevereiro? É em agosto agora, o NMDP? Quando é? Quando é que você precisa apresentar o certificado de espanhol? Tendo essas respostas, você sabe quando tem que fazer a prova. Quem vai para La Plata teria que fazer a prova até em outubro. Quem vai para a UBA, né, teria que fazer a prova até janeiro. Quem vai para a UNR, a mesma coisa, até o fim do ano precisa ter aí o seu certificado, tá? Então, a data da prova
tem que condizer aí com a data da matrícula. Quem quer fazer o CELU, que é uma prova que eu indico muito que faça, né? Porque é uma prova vitalícia, é uma prova com entrevista na prova oral, não é gravado, né? O cronômetro às vezes intimida quem faz o CL, no caso do CELU é uma entrevista mais tranquilo, né? Mas quem faz aí o CL, que é a prova gravada, tem que lidar com o cronômetro, né? Mas o que você precisa definir é a data. Em novembro tem a prova do CELU. Quem vai para a UBA em fevereiro poderia fazer o CELU em novembro e apresentar o seu certificado lá. Sim, a UBA aceita o CELU. Aqui, ó. A CELU aceito na UBA, o NLP e o NMDP. Aqui tem cada prova e onde aceita cada prova, né, do certificado em cada faculdade, tá? Bom, vamos lá. O que é, afinal de contas, nível B2? Aqui diz o seguinte: o nível B2 permitirá que você entenda as ideias principais de textos complexos que tratem de assuntos tanto concretos como abstratos, que estejam dentro do seu campo de especialização. Poderá se relacionar com falantes nativos com grau suficiente de fluência e naturalidade. Ou seja, o nível A1, A2 é o nível que você ouve, entende, lê e entende, mas ainda não consegue com muita velocidade repetir as informações. Você está no processo de reconhecer o idioma, armazenar informações para ir levando isso aos poucos para a prática. No nível B1, B2, que é o nível intermediário, o estudante já entende mais o idioma e, mais do que isso, ele já consegue formular frases espontaneamente, sem ter que preparar antes, né? E a prova acompanha essa evolução, né? O nível C1, C2 é aquela pessoa que já entende gírias, que entende piadas, que vê um filme sem legenda, consegue entender tudo. É aquela pessoa que consegue ter conversas informais, né? As conversas informais, gente, que vocês conversarem com amigos argentinos vai ser mais difícil do que o que vocês conversarem com um professor, sabia? As conversas na aula, que é um conteúdo bem previsível, tudo isso vocês vão entender mais e melhor do que os amigos argentinos de vocês, tá? Então, depois do nível avançado, vem o nível fluência e domínio. Eu já estou no nível domínio, por exemplo, eu consigo ouvir argentinos de diferentes regiões e entender, hispânicos de diferentes regiões, chilenos, espanhóis, uruguaios, colombianos, eu consigo ouvir e entender, reconhecer o sotaque dessas pessoas, tá? O ideal é que vocês cheguem com o nível B2, C1 na Argentina. Eu tenho centenas de alunos e alunas, o Felipe é um deles, né, que começou, mas muitos e muitos alunos e alunas que tinham o mesmo medo, as mesmas dúvidas. Ai, será que eu vou conseguir aprender as palavras, as frases, os verbos? Meu Deus. E sim, é possível, gente. É uma questão de prática, de repetição, de memorização, de incluir o espanhol na sua rotina, tá? Então, para quem pergunta como faz para sair do nível B1 para o nível B2, é se expondo a conteúdos mais complexos, tanto na prática passiva, ou seja, ler textos mais difíceis e ver vídeos mais difíceis, como se comunicar. Uma coisa é vocês conversarem, por exemplo, falando de vocês. Ah, eu sou Priscila, eu tenho tantos anos, eu sou tal, tal e tal. Eu sei o que eu vou dizer. Eu me conheço, eu sei as informações. Mas se me perguntam, Pri, qual é a tua opinião sobre alimentação vegetariana? É um assunto mais complexo, é um assunto com um vocabulário mais variado, então isso seria o nível B2. Eu conseguir falar sobre assuntos variados, eu estar no nível B2. Então, para passar do nível B1 para o nível B2, você precisa primeiro começar a consumir materiais mais avançados, vídeos e textos sobre tecnologia, meio ambiente, alimentação, sobre a questão animal, adoção animal, abandono animal, sobre assuntos que você goste. Por exemplo, eu gosto de astrologia, ler textos, ver vídeos sobre astrologia, então tudo isso ajuda você a ir avançando, tá?
Bom, aqui outro remédio nessa dose terapêutica aqui da Clínica do Espanhol da Profipri. Quais os conteúdos caem na prova? Como é que os conteúdos estão divididos, tá, gente? Vamos lá. Falar de conteúdo que cai na prova é a mesma coisa que falar da própria prova. É exatamente a mesma coisa, tá? Por quê? Vamos lá. Você precisa aprender gramática, vocabulário e pronúncia. Esses são os 3 pilares aí do seu aprendizado. Mas o que aprender da gramática? Você precisa aprender aspectos gramaticais que comprovem o seu conhecimento sintático do idioma, que você conhece, que você sabe como organizar as frases, organizando as palavras na ordem certa, por exemplo. Além de saber regras gramaticais, saber também como aplicá-las na prova, ou seja, ouvindo, lendo, falando e escrevendo. Então, por exemplo, gente, na prova de espanhol não cai como no vestibular, aquelas questões de múltipla escolha. Indique a opção que preenche o espaço vazio. Aí tem lá várias opções com artigos, com preposições. Não. Na prova de espanhol, por exemplo, as preposições, os verbos, né? A parte gramatical, ela vem contextualizada. Então, se perguntam assim para você, né? Se na prova escrita diz assim, escreva uma carta para sua amiga contando como foi a sua rotina na pandemia. E isso sempre cai. Gente, os assuntos são sempre os mesmos. As propostas de textos cai tudo muito parecido, porque por mais que a pessoa saiba o que vão perguntar na prova, se ela não sabe a resposta, não adianta nada se eu saber a pergunta, entendeu? Eu posso fazer a mesma pergunta para 10 pessoas. Qual a sua idade? Cada um vai responder de um jeito, e esse jeito vai depender do conhecimento dessa pessoa do idioma. Então, no caso da gramática, é a mesma coisa. Se pedem para você escrever uma carta para um amigo contando como foi a sua rotina na pandemia, o que eles estão perguntando aí? Se você sabe os verbos da rotina, eu acordava cedo, eu me levantava temprano, eu mirava a película, eu aprendi a meditar, eu empecé a alimentar-me de uma forma saudável. Então, você precisa saber os verbos da rotina, o verbo soler, que é o verbo costumar, o verbo gostar, para dizer o que você gostava de fazer na pandemia, durante a sua rotina, entendeu? Então, você precisa contextualizar esse conhecimento. E sim, é através de regras que a gente aprende gramática, gente. A gramática é um sistema intuitivo, tá? O que significa isso? Como é que você aprendeu gramática? Com a sua mãe. A sua mãe foi a professora de português que ensinou verbos irregulares para você. Por exemplo, meu filho, né, quando ele começou a falar, ele dizia eu fazia, eu fazia, eu fazia, eu fazia. Por quê? Porque ele aprendeu os verbos regulares. Ele aprendeu eu comi, eu li, eu fazia. E eu dizia, não, meu filho, é eu fiz, eu fiz, eu fiz, até que ele aprendeu o verbo fazer da forma certa. Vocês, então, já têm a gramática internalizada. Quando lá no curso eu explico as regras gramaticais e digo para vocês irem para a prática e ver na prática como é sobre isso, para que você sim tenha uma ideia do funcionamento. É como o manual de um móvel, sabe aqueles móveis que a gente recebe, que a gente compra e vem um manual para montar? A Profipri seria o manual e você seria a pessoa montando o móvel. Porque eu vou dizer, por exemplo, ali sobre a conjugação verbal, sobre. Vou mostrar aqui o curso para vocês hoje sobre os pronomes complemento, né, que é um assunto de nível B2 bem importante para a prova. Quando você, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó, de verbos, tá? Vou mostrar aqui, vamos lá. Então, no curso da Profipri, você aprende, já vou mostrar o curso para vocês, tá? Mas lá você aprende, lá tem um módulo só sobre verbos, né? Aí vamos supor que você pegou o verbo poner para estudar, que significa pôr ou colocar. Você pegou o verbo poner, tá? Aí, sobre o verbo poner, deixa eu pegar uma flechinha aqui, você vai estudar os pontos aí importantes do verbo poner. Então, o que são os pontos importantes que você vai estudar? Você vai estudar a conjugação, opa, vou botar em minúsculo, conjugação do verbo, né? Aí você vai ver lá que no presente vai ser eu pongo, tu pones, né? O
vos pones no presente, né? Ele já pone. Vou colocar só um pedaço aqui. Opa, assim. Bom, vi a conjugação do verbo poner, eu vi que o verbo poner significa colocar, significa pôr aqui, né? Mas eu descobri que o verbo poner, se ele tiver com o pronome se, isso aqui é o mapa mental do verbo, tá, gente? Se ele tiver com o pronome se, e seria poner-se, significa ficar no sentido de estados de ânimo, né? Por exemplo, em espanhol você diz, se a gente diz assim em português, ó, eu fiquei triste. A gente usa o verbo ficar, dando aí um estado de ânimo, que é triste. Eu fiquei nervosa. Vamos botar assim, em espanhol seria me puse nerviosa. Agora sim. Então, aqui você vai colocar exemplos do que você acabou de descobrir e aqui você também pode colocar outras observações do verbo poner. Por exemplo, se eu colocar com a preposição a, e seria poner-se, a significa começar a fazer uma coisa. Então, me puse a estudar quando cheguei. Vou colocar aqui para vocês, ó, o exemplo. Então, se eu disser assim, que eu quiser dizer comecei a estudar quando cheguei, em espanhol seria me puse a estudar quando cheguei. Então, esse é o processo teórico que você passa para aprender gramática, né? Faz o seu mapa mental com exemplos. Aí, quando você estiver lá ouvindo uma música, vendo uma série, quando você estiver vendo um comercial, a pessoa fala no comercial assim, fala no filme assim, um argentino falando, tá? Che, qué buena noticia. Nos pusimos muito felizes. Você vê essa frase aqui no filme. Che, que boa notícia, que boa notícia. Nós ficamos muito felizes. Nos pusimos muito felizes. Você vai reconhecer o verbo poner e vai dizer: opa, eu já vi isso aqui. Você automaticamente vai relacionar esse exemplo prático a todo esse estudo que você fez previamente. Isso vai fazer com que você fixe e fixe e fixe cada vez mais. Então, a gramática que cai na prova, ela é recortada dentro do que você precisa usar. Também pode dizer empecé a estudar, comecei a estudar, mas o que eu quero dizer é que um estudante de nível B2, ele conhece até mesmo os sinônimos. Quem é aluno da Profipri aprende algo que se chama estudo de vocabulário. E se você estuda sinônimos, você aprende muito mais palavras. Se você, de repente, viu o verbo empezar e começar em espanhol, que é começar, na definição do dicionário, ele vai colocar como sinônimo poner-se a, tá? No curso da Profipri até isso eu ensino, como usar o dicionário, tá? Bom, então, sobre gramática, o que que cai na prova? Caem os aspectos gramaticais, mas para você usar na prática, eles vão forçar você a usar verbos no subjuntivo, verbos no passado. Por exemplo, se na prova oral eles perguntam assim, ó, deixa eu voltar lá no meu quadro. Aqui, deixa eu voltar no meu quadro aqui. Vou apagar, tá, gente? Isso aqui tá ficando gravado, dá para ver depois, tá? Bom, então, se na prova eles perguntam assim para você, ó, na prova oral, tá, de espanhol, perguntam assim: que te gostava hacer em tu tempo livre quando eras pequena? O que que você gostava de fazer no seu tempo livre quando você era pequena? Resposta de nível básico. Me gostava jugar, eu gostava de brincar, estar com minha família
ver a mis abuelos, tá? Resposta correta, mas de nível B1 ou nível A2, B1, né? Me gostava jugar, estar com minha família, ver a mis abuelos. Eu falei o que eu gostava de fazer no meu tempo livre quando eu era criança: brincar, estar com a minha família, ver os meus avós. Um estudante de nível B2 precisa demonstrar que sabe verbos e que sabe usar esses verbos no passado. Então, por exemplo, Jo, quando era pequena, me gostava passar lindos momentos com minha família. Recuerdo que iba a la casa de mis abuelos. También recuerdo los días que jugaba con mis primos em las vacaciones. Então, uma resposta de nível B2, ó. Jo, dizendo a mesma coisa. Jo, quando era pequena, me gostava passar lindos momentos com minha família. Recuerdo que iba a la casa de mis abuelos. Também recuerdo os dias que jugava com mis primos em las vacaciones. Ó, aqui tem vários verbos no passado, ó, o verbo ser no passado era, o verbo gostar no passado, que mais? Ó, o verbo ir no passado, o verbo julgar no passado. Então, gente, não adianta só o Duolingo, só saber palavras soltas. Você precisa sim saber vocabulário, mas vocabulário da família, vocabulário, os números, o alfabeto, os alimentos. Então, essa é a diferença, né? A mim me gostava, tá certo também. A mim me gostava. Tanto faz. A mim me ou me gostava. Lá no curso tem aula, obviamente, sobre o verbo gostar. Então, gente, o que cai de vocabulário? Cai um grupo de vocabulário previsível. O que é grupo de vocabulário previsível? São aquelas palavras que a gente já tem uma tradução literal, vamos dizer assim. Por exemplo, os alimentos, os números, como eu disse, a família, né? Vocês precisam saber esse vocabulário previsível. E o vocabulário não previsível, o vocabulário mais complexo, que é o quê? Quando você vai argumentar. Tem uma parte argumentativa na prova escrita e na prova oral, e você precisa saber desenvolver argumentos sobre tecnologia, meio ambiente, alimentação. Já caiu sobre alimentos transgênicos, sobre alimentos orgânicos, sobre reciclagem, sobre o uso de internet, né, uso de cursos online, já caiu muitos assuntos da atualidade, você precisa ter vocabulário para falar sobre isso. Você não pode chegar na prova e ficar, vai ser só para gastar dinheiro, né? E pronúncia. No caso da pronúncia, é só para prova oral, né? E, gente, quando eu falo saber vocabulário, a gente não aprende vocabulário do nada, tem que ler muito, tem que ouvir muito áudio, ver muito vídeo em espanhol para ter um bom vocabulário, tá? Não se aprende vocabulário do nada, gente. Se você não anota as palavras, se você já hoje não tem um caderno pequeno para estudo de vocabulário, um caderno sem pauta, eu uso assim, ó. Opa, caiu tudo aqui. Caderno sem pauta para você fazer as suas anotações e um caderno com pauta grande para resumo. Compre os seus cadernões aí, porque o cadernão de espanhol vai ser importante. Até mesmo o caderninho pequeno para estudo de vocabulário, gente, ele vai ser importante depois na faculdade. Separem um espaço nesse caderno de espanhol, de vocabulário, para o glossário do que vocês estão aprendendo na faculdade, tá, gente? Ui, caiu tudo aqui. Peraí, gente, que caiu tudo. Vocês estudem também. Peraí que eu vou ligar a luz aqui. Vocês estudem também aí, anotem o glossário das palavras novas que vocês estão aprendendo na faculdade, tá? E o que é saber vocabulário? É saber o que significa a palavra,
como se pronuncia essa palavra e como se escreve essa palavra da forma correta. Isso é vocabulário. Então, no estudo de vocabulário da Profipri, você vai aprender a caçar, como eu digo, as palavras, anotar as palavras ali, pesquisar essas palavras no dicionário, colocar os exemplos ali, e assim você vai aprendendo, porque é assim que depois, quando você tiver que escrever, você vai lembrar e escrever à mão. Tem muita gente que ama ou fazer no tablet ou no computador também dá, mas à mão a gente tem uma retenção melhor, né? E pronúncia, gente, pronúncia, saber dizer o som de cada letra. Na prova oral, tem gente que mistura tudo, chega lá, fala o espanhol argentino misturado com o espanhol chileno, que mistura com o espanhol da Espanha, mistura tudo e acha que está arrasando e está perdendo pontos. Então, saber, um estudante de nível B2, uma coisa que domina no nível B2 é a pronúncia, tá? É a pronúncia. Então, pronúncia é um dos pontos aí que você precisa saber, um santo remédio para você chegar lá sabendo o que tem que fazer, sabendo o que tem que dizer, tá? E aí, em cima desses conteúdos, tá? Em cima desses conteúdos é que a prova é dividida, né? Sim, no meu curso, gente, quando me perguntam sobre pronúncia e sotaque, sim, eu vou falar sobre o que eu sei, né? Eu aprendi o espanhol argentino, hoje, como eu disse para vocês, eu até entendo as outras variantes, mas eu tenho uma identidade, que nem no Brasil, que o gaúcho tem o seu sotaque, o carioca tem o seu sotaque. Para você ter uma identidade na fala, você precisa focar os seus estudos naquela fala que você quer desenvolver. Então, quem não quer ter o sotaque argentino, né, o sotaque rioplatense, como se diz, a variante rioplatense, tem que ouvir o espanhol de outras regiões para poder pegar essa pronúncia. No meu caso, eu morei na Argentina, então eu peguei o sotaque argentino. E vocês que vão morar na Argentina, inevitavelmente vão pegar o sotaque argentino, vão usar o vos no lugar do tu, né? Então, é sobre isso, tá? Sobre ter uma identidade na fala e na prova, isso também é importante. Você tem que dizer os sons da forma correta, tá? Então, gente, voltando só um ponto aqui no estudo de vocabulário, eu vou insistir muito nisso e amanhã vamos só falar sobre mentalidade do estudante, aí o tratamento de choque para se tornar um verdadeiro estudante autodidata, tá? Estudo de vocabulário é o momento que você desenvolve as suas habilidades autônomas e autodidatas, quando você entende, começa a usar o seu cérebro, as suas mãos, os seus olhos para aprender sozinho, tá? Bom, então, voltando à analogia da academia, né, que eu falei para você, chegar na academia sem saber usar os equipamentos, aqui estão os equipamentos da academia, como a prova está dividida, tá? Antes de mais nada, eu quero explicar para vocês o seguinte, ó, o CLS5, que é a única que é só aceito pela UBA, o CLS5, ele está dividido só nessas duas últimas partes aqui, ó, tá? Só nas tarefas de expressão, tá, gente? Então, vamos lá. Todas as outras provas estão divididas em 4 partes. O que foi? Em 4 partes, para variar o Borges aqui, que é participar da aula. Não tem uma aula que ele não queira participar. Ele vai aprender espanhol hoje de vocês. Mas vamos lá. As provas são divididas em 4 partes. Essas 4 partes correspondem ao processo de aprendizado de vocês, tá? Nível A1, A2, você vai ouvir e entender, você vai ler e entender. Então, a primeira parte da prova, as 2 primeiras partes são partes de compreensão. Compreensão auditiva, você vai ouvir um áudio 2 vezes, vai ter que demonstrar que entendeu o que ouviu, e aí cada prova vai exigir que você demonstre isso de uma forma. Então, por exemplo, na prova do CELU, você vai ouvir um áudio 2 vezes e vai ter que escrever um texto sobre o que você ouviu, tá? No caso do Ciel, você vai ouvir os áudios, vai responder questões de verdadeiro ou falso ali, ou de completar o texto sobre o que você ouviu. A mesma coisa a parte escrita, tá? Na compreensão escrita, você demonstrar que você lê e entende,
vai ter um texto e depois questões perguntando ali o que você entendeu daquele texto. Não são questões abertas, tá? No caso do Celu, você vai escrever 4 textos. Um texto na parte de compreensão auditiva, um texto na parte de compreensão escrita e 2 textos na parte de expressão escrita, tá, gente? Lá no curso da Profipri tem todos os modelos de todas as provas, tá? Para vocês verem como é e tem as características de cada prova nos vídeos para vocês entenderem com mais detalhes. Mas, a princípio, aqui são essas 4 divisões, tá? Depois vem as tarefas de expressão. Tem a prova oral, que você vai responder a uma entrevista de até entre 15 e 20 minutos, onde você começa falando sobre você, tá? A tarefa oral, a prova oral de espanhol, ela é dividida em 4 partes. Na primeira parte, você vai falar de você. Na segunda parte, é uma parte descritiva, tem que descrever imagens. Na terceira parte, você simula um diálogo com uma pessoa. E na quarta parte, tem perguntas argumentativas. Todas as provas são assim. Falar de você, descrever imagens, simular uma situação e argumentar. E a parte escrita, todas as provas têm lá a sua redação. Você vai ter que escrever pelo menos 2 redações. A prova vai propor ali os temas da redação, mas você precisa estar preparado, preparada para escrever um e-mail, para escrever um blog, para escrever um artigo, né? Então, todo aquele conteúdo do espanhol vai estar dividido em questões para responder dessa forma aqui, né? Nessa divisão. O Celu separa quais partes? O Celu dá uma nota geral, tá, gente? O Celu, ele dá uma nota geral. Só um pouquinho. Tá, gente? Então, aqui essa é a divisão das provas, tá? Assim, as provas são divididas. Você vai ter que demonstrar que entendeu e depois vai ter que demonstrar que sabe se expressar, tá? Mas o CL, sim, dá uma nota para cada habilidade. No caso do Celu, eles dão uma nota geral. Intermédio bueno, intermédio muy bueno, avançado muy bueno, tá? Tem ali é nível B2, no Celu seria intermédio bueno, tá? Bom, agora aqui a gente vai interromper a apresentação ali do nosso slide, tá? Amanhã a gente vai continuar falando mais sobre organização, disciplina e tudo mais, mas agora eu vou mostrar um pouco do meu curso por dentro para vocês entenderem como esses conteúdos entram no curso da Profipri. Vou dar um presente para vocês aqui, depois eu já vou falar para vocês das matrículas, né, para receber os alunos no curso da Profipri. Temos sempre eu gosto de, como posso dizer assim, dar um incentivo para os comprometidos, né? Então, gente, como o curso da Profipri ajuda vocês em tudo isso, tá? É assim. Deixa eu compartilhar aqui. Bom, vamos lá. Quando você entra no curso da Profipri, como vocês já sabem, é um pagamento único, não é mensal, você não vai ter que ficar pagando todo, a não ser que pague parcelado no cartão. Aí você vai pagar uma mensalidade, mas é um pagamento único para ter acesso a essa biblioteca aqui de conteúdos, tá? Eu dividi em curso preparatório para prova oral, esse aqui, e curso preparatório para prova escrita, esse aqui, tá? Por quê? Porque fica mais fácil de vocês aprenderem assim separadamente. Tem pessoas que fazem os 2 cursos juntos, tem pessoas que fazem separado. Quando você faz o curso separado, você começa pelo curso preparatório para prova oral e aí você termina esse curso em 2 meses. Por quê? Porque aqui são 4 módulos, ó, módulo 1, 2, 3 e 4. Cada módulo tem 4 aulas, ó, 4 aulas. E você vai ver 2 aulas por semana. Então, você vai terminar esse curso em 2 meses, em 8 semanas, tá?
Então, quando você faz o pagamento, você já recebe acesso para entrar aqui nessa plataforma que é a minha biblioteca de estudos, tá? Tem uma aula de boas-vindas. Gente, pelo amor de Deus, você não seja a pessoa que pula a aula de boas-vindas, porque nessa aula de boas-vindas tem aqui como é que você vai executar o curso e abaixo tem o modelo do planner para você baixar, tem o link do grupo no Telegram e tem o link da pasta do Google Drive para você baixar as apostilas. Mas o que que acontece? Adivinha? As pessoas entram no curso e dizem, prof, não tem o PDF, não tem, não está lá, não tem o grupo do Telegram, porque pula onde diz comece aqui. Então, não pule onde diz comece aqui para você seguir os passos, tá? Tem o grupo no Telegram, que é onde eu tiro as dúvidas dos alunos, e você também pode copiar o meu contato, me chamar no privado para falar comigo. Como eu disse, a pasta no Google Drive, com as apostilas para baixar e os modelos de prova, e o e-mail para me enviar as atividades. Aí, você, como eu disse, a partir da sua organização, começa segunda-feira, 7 da manhã, eu vou ver a aula 1 do módulo 1 e na quarta eu vou ver a aula 2 do módulo 1. E aí, pega o seu caderno, bota play, pega a apostila e começa a acompanhar a aula. Ficou com dúvida? Volta a ver de novo. Quer anotar? Pausa, anota, tá? Então, é aqui, deixa eu botar o som para vocês ouvirem. Fácil. Por quê? Porque o item são... E tem essa divisão aqui bem igual praticamente, né, ao português, tá? Bom, a letra D... Então, eu sugiro que vejam a aula de fone, né? Mas sem fone dá para ouvir. Ó, dá para ver bem a imagem e depois aqui eu volto para minha apostila, né? E compartilho a tela para você fazer a sua atividade, tá? Todo final de aula tem uma atividade para fazer, tá? Todo final de aula tem uma atividade para fazer. Então, deixa eu tirar aqui da tela cheia as palavras, tirar da tela cheia e voltar para cá. Então, é isso, tá? A gente tem todos os módulos aqui. Tem os bônus, né? As aulas ao vivo que me perguntam. Gente, tem as aulas gravadas, do módulo 1 ao 4, para você se preparar. Eu disse para você que a prova oral é dividida em 4 tarefas, né? Então, cada módulo prepara para uma tarefa. Então, se você está com medo, aqui acabou seu medo, porque você vai aprender o que tem que dizer na tarefa oral 1. Vai aprender o que tem que dizer na tarefa oral 2 e vai praticar tudo isso, tá? As aulas ao vivo são o que eu chamo espanhol para depois da prova. A cada 15 dias nós temos uma aula ao vivo. Aqui está o cronograma. Aqui está o cronograma dessas aulas ao vivo, tá? E, gente, antes que vocês perguntem, você pode fazer o curso em 3 meses ou em 2 meses, né? Eu já vou explicar como. Mas você tem acesso durante um ano à plataforma. Então, você pode, durante um ano, participar desses encontros ao vivo a cada 15 dias e usufruindo de todo o material que tem na plataforma. Por exemplo, ó, a aula de agosto, que foi dia 4, foi sobre o mate. A próxima aula é no dia 20, e vamos falar sobre como fazer um pedido em uma cafeteria ou restaurantes na Argentina. Vou mostrar um cardápio e diálogos, ó. Aulas ao vivo espanhol para depois da prova. Todas as aulas anteriores ficaram gravadas lá na plataforma. E você pode ver essas aulas aqui, ó. Todas as aulas têm a participação do pessoal. E quando vê vídeos, a gente conversa. Então, tem sugestão de música. Então, ali tem todo o cronograma, deixa eu mostrar de novo para vocês, até o fim do ano, com os assuntos, ó, agosto, setembro, pessoas famosas da Argentina, aspectos da economia argentina, vou falar em setembro, outubro, novembro, dezembro, termina, janeiro começa tudo de novo para você poder participar, entendeu? Então, tem as aulas gravadas, que é o foco na prova, e espanhol para depois da prova, essas aulas ao vivo aqui que você vai acompanhando. Sim, eu corrijo todas as atividades escritas, os alunos me mandam por e-mail, eu corrijo, marco as correções e as atividades da parte oral, o aluno manda a gravação e eu e a equipe de professores, a gente corrige essa gravação, tá?
E conversação não é um curso voltado para conversação. Conversação é depois, né? Conversação é mais avançado. Mas sim, a gente tem aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, características de cada prova. Eu mostro a prova do CL por dentro Vai para durar você de 10 a 15 entender. minutos, dependendo do tempo das suas respostas, né? Tem um tempo de... Tem as características de cada prova e o simulado dos alunos. O que é o simulado dos alunos? Toda terça-feira tem o plantão da Profipri, tá? Gente, e simulado não é teste de nivelamento. Você vai fazer o simulado a partir do módulo 3. Vai colocar em prática tudo junto. A cada módulo, você vai praticando de forma fragmentada. O módulo 1, você treina para a tarefa oral 1. Módulo 2, treina para a tarefa oral 2. E assim até a tarefa 4. No dia do simulado, é tudo junto. Eu faço a prova, vou mostrar aqui para vocês, com cronômetro e tudo. Aí o aluno vai dando as suas respostas. Vamos ver aqui. Deixa eu voltar agora. Peraí que está no outro. Encontrarmos. Ela vai responder. Mesa, una silla y también una cocina pequeña para hacer un café o un té. Então, eu estava cronometrando a resposta da Yasmin, fazendo simulado com ela e anotando o que ela precisava melhorar. Ela fez pelo menos 2 ou 3 simulados antes da prova, conseguiu uma nota máxima, essa aluna em específico, né? Mas temos os simulados semanais, tá? Temos boas-vindas das estudantes, é o último mês aqui com esse módulo no curso, tá, gente? Depois ele vai sair, que é a ajuda que as alunas me deram para acelerar aí também o processo de adaptação na Argentina. Tem aqui, esse bônus aqui, eu acho que é um dos melhores, estratégias e macetes para você responder a prova oral. Como eu disse, não adianta formar frases... não adianta formar frases incompletas, você precisa saber como responder, tá? Não precisa fazer, não é obrigatório fazer o curso, né? A Cris perguntou aqui, prof, é obrigatório fazer o curso e ir já para a prova do CL? Posso demorar quanto tempo para fazer a prova? Você pode fazer o curso em 3 meses, 2 meses, 6 meses, 7 meses, porque já está tudo aqui gravado, vai depender da sua organização e de quando você quer fazer a prova. Não precisa terminar o curso e imediatamente fazer a prova, você pode administrar esse tempo, tá? Então, tem aqui o bônus, como eu falei para vocês, as estratégias, tem aqui revisão sobre verbos, uma aula só, um módulo só sobre verbos em espanhol, para você aprender. É o que a gente chama de raiz. Ó, toda a teoria do verbo, para você aprender os verbos e como você vai estudar para aprender e usar na prova, tá? Bom, tem aqui um bônus, que é áudios de textos lidos por nativos, tá? Você vai ouvir aqui a descrição de imagens, você vai ouvir a leitura de textos para você fixar mais e mais e mais e mais e mais o conteúdo, tá? Vou botar aqui para vocês ouvirem. La hija y el hijo, que parece ser el más grande de los dos. Ellos están abrazados y envueltos en toallas. La niña tiene un baldecito rosa y otro. Então, você vai ouvindo, vai associando o que você ouve ao que você vê e tem os textos para baixar também com essas descrições. A mesma coisa o curso preparatório para a prova escrita, né? Tem o Comece Aqui para você entender como funciona o curso e já na primeira aula você começa a aprender o que cai na prova, ó, os elementos importantíssimos da escrita em espanhol, como você vai montar os seus textos, tá? Então, como eu falei para vocês, deixa eu botar aqui, deixa eu só botar uma pausa. Como eu falei para vocês, eu quero compartilhar aqui, essa aqui. Bom, então assim, ó, deixa eu só... E vou botar a Profipri aqui, agora sim. Bom, então, gente, como eu falei para vocês, a preparação para a prova oral você pode fazer em 2 meses, né? Vendo 2 aulas
por semana, né? Além das aulas, lembre-se que você tem as atividades para fazer e você precisa ler, ouvir vídeos, ver vídeos, praticar, né? Nos outros dias. Então, você fazendo isso aqui no curso preparatório para a prova oral, em 2 meses, você consegue aí se preparar. No caso da preparação para a prova escrita, você tem aí 1 mês. Você também vai ver 2 aulas por semana e vai fazer também as práticas, né? Atividades, ler, escrever bastante, né? Praticar. Escrever, praticar, né? Aqui você vai ver também as aulas bônus, né? Praticar, tá? Tudo eu corrijo, tá, gente? Tudo eu faço, tudo eu faço as correções semanais, tá? Agora, se você quiser fazer os 2 cursos juntos, aí você vai fazer o seguinte, aí o bicho vai pegar, que eu digo, né? Aí fica complicado. Mas se você quiser fazer os 2 cursos juntos, você vai demorar 2 meses, só que você vai ter que ver 4 aulas por semana, tá? Se você tem mais tempo, você vê 1 aula por semana, né? Depende do tempo que você tem aí para fazer. Tá bom, Anne? Eu vou colocar o teu nome aqui, vou botar Anne Caroline na roleta e vou anotar aqui, e se tu ganhar, a gente te avisa no grupo, tá? Fica tranquila. Bom, então é isso, tá, gente? Aqui, opa, eu tirei ali. Esse é o tempo do curso. Você tem 1 ano de acesso à plataforma que eu mostrei para vocês, tá? Agora que a gente já passeou por dentro do curso, eu quero passar aqui algumas coisas para vocês, tá? Como eu disse, o grupo é VIP e é VIP mesmo, tá? Então, os 50 primeiros... Não, vamos colocar assim, ó, quem se matricular aqui, eu ainda não coloco os nomes, gente, já vamos colocar o nosso número. Deixa eu ver aqui, minha bateria está acabando, estou no trabalho. Tá, Beatriz também. Opa, para eu não esquecer ele depois. Ana Carolina e Beatriz, vou botar lá. Vamos lá, já estamos quase terminando. Ó, gente, as matrículas, como eu disse, elas são limitadas, tá? Eu tenho um limite de 100 alunos por turma, tá? Como vocês viram, o grupo está lotado. Tem 2 grupos lotados ali de pessoas interessadas em entrar no curso da Profipri. Os mais interessados, quem entrar no curso hoje, de hoje, né, agora, a partir das 9h30, 10 horas, na hora que a gente abrir aqui as matrículas, até amanhã, quinta-feira, às 10 da noite, eu vou dar um presente para vocês, tá? Esse módulo de áudios que eu mostrei para vocês, no curso, ele tem uma amostra, tá? Porque eu tenho a biblioteca de áudios completa aqui, ó, áudios de textos 100% produzidos por nativos, tá? São dezenas de textos e áudios e descrição de imagens, são dezenas de modelos de respostas para a prova de vocês. Lembra que eu falei para vocês que tem a simulação de situações que você tem que dizer na prova? Aqui você vai ouvir modelos de respostas para a tarefa oral 3 de todas as provas, eles vão dizer assim, tá, mande um áudio cancelando uma reunião de trabalho, diferentes contextos, você vai ter que inventar um diálogo, e aqui eu tenho um curso que custa R$ 147,00, que é uma biblioteca de áudios. Quem adquirir o curso da Profipri nas primeiras 24 horas vai receber 3 acessos. O acesso ao curso preparatório para a prova oral, curso preparatório para a prova escrita e essa biblioteca de áudios, tá? Ó, é um locutor mesmo. Hola, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por el honor de seleccionarme para recibir su distinguido premio. Pero debo enviarles mis sinceras disculpas, porque no podré ir a recibir el premio en persona. Aqui é um áudio que já caiu na prova, que a pessoa tem que recusar uma premiação, dizendo que não pode receber o prêmio. Então, você que entrou hoje no curso da Profipri, tem aí esse presente, tá? Mas tem mais aqui, deixa eu mostrar para vocês, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês entenderem direitinho, tá? Vocês viram que os cursos ali, eles são separados. Tem o curso preparatório para a prova oral, você pode adquirir ele sozinho,
Tem o curso preparatório para prova escrita, você pode adquirir sozinho ou pode adquirir os dois, tá? Então, quem aqui... Deixa eu botar aqui a Profipri. Você que entrar hoje no curso da Profipri vai ter aí já garantido os 3 cursos, né? O curso preparatório para prova oral, o curso preparatório para prova escrita. Aqui eu vou colocar quanto seria esse aqui. Ó, o curso preparatório para prova oral, que ele custa agora R$ 497. O curso preparatório para prova escrita, que custa R$ 397. Os dois juntos custariam R$ 894, mas a gente vende por R$ 747. Os alunos que se matricularem agora, nas 24 horas, têm R$ 100 de desconto nos 2 cursos, tá, gente? Fica por 647. Fica gravado, vou colocar no YouTube essa aula para quem perdeu, tá? Bom, então o curso que custaria R$ 747, os dois juntos, de hoje até amanhã, às 10 horas da noite, ele vai ficar por 647. Depois, ele volta ao valor normal, 747, e sem o curso de áudios, tá? Mas quem se matricular aqui, os 10 primeiros matriculados ganham um presente da Profipri. Então, vamos lá. Além dos 2 cursos, os 10 primeiros matriculados, e a gente tem como ver no sistema lá a ordem de matrícula, os 10 primeiros ganharão um simulado individual comigo, uma aula particular comigo. A minha aula particular hoje custa R$ 150, tá? Como vocês viram, os simulados que a gente faz ali, eles são em grupo, tá? É que nem essa aula do Zoom, os alunos entram na terça-feira, eu coloco o aviso no grupo do horário dos simulados, né, da semana. É sempre na terça-feira o simulado, ou às 10 da manhã ou às 7 da tarde. Toda terça-feira, ou de manhã ou de tarde, para que quem trabalha, quem tem horários disponíveis aí diferentes possa participar, faz o simulado em grupo. Os 10 primeiros matriculados vão ter a possibilidade de fazer um simulado individual, uma aula particular comigo, tá? Então, o que custaria mais de R$ 1.000 vai ficar por R$ 647, para você ir tranquilo para sua prova, ter acesso ao conteúdo ali, como vocês acabaram de ver, de forma organizada e bem bonita, para conseguir chegar na prova, tá? Sobre as condições de pagamento, o Felipe vai colocar lá no grupo o boleto parcelado. Sim, é possível parcelar no boleto, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. É possível, sim, a gente vai colocar o link do parcelamento no boleto no grupo, tá? Mas essa é a página de matrícula, que a gente já vai colocar lá no grupo para vocês, calma aí, tá? Você coloca o seu nome, e-mail aqui, e as opções de pagamento, tá? Tem pelo Pix, boleto, débito, 2 cartões, cartão de crédito. Com cartão de crédito dá para parcelar. Tem as taxas do cartão, tá, gente? Ó, aqui ele vai mostrando as opções, tá? Quando vocês entrarem hoje na página, vai estar lá 647, e em até 24 horas você recebe o curso de áudios. Vamos lá. Ao fazer o pagamento aqui nessa página, quem pagar com Pix, cartão de crédito, já recebe na hora o acesso, pode começar hoje. Quem paga com boleto ou no boleto parcelado, a partir do pagamento da primeira parcela, que dá mais ou menos 1 ou 2 dias úteis, depois que você pagar o seu boleto, você recebe o acesso aos seus cursos, entendeu? E o curso de áudios você recebe em até 24 horas, quando processarem as vendas das 24 horas, todo mundo que comprou hoje, né, entre hoje e amanhã, vai receber o 3º curso, tá? Como eu disse, com o boleto só demora um pouco mais para receber o acesso, porque tem que compensar o pagamento, mas quem paga com cartão ou Pix já recebe o acesso na hora, tá? Dessa página aqui. A gente vai colocar lá na página o parcelamento com o boleto, tá? Deixa eu só arrumar aqui. Aqui, ok. Então é isso, gente. Agora sim, amanhã tem mais, tá, gente? Amanhã eu quero começar aqui a etapa de organização. Vamos juntos aí falar sobre organização, disciplina, porque não tem coisa mais fácil do que abandonar curso online
né? A pessoa acha que está sozinha, ela acha que não vai conseguir e abandona tudo. E eu não quero que você faça isso, tá? Tem o nosso grupo lá no Telegram, como eu disse, para o pessoal se apoiar. Eu prefiro o grupo no Telegram 1000 vezes, porque quem entrar depois pode ver as conversas anteriores, né? E não tem limite de participantes no grupo do Telegram. Mas é isso, gente. Bem-vindo, bem-vinda aí. Espera só o sorteio para ir entrar no curso da Profipri. Calma aí, para você começar. A Bárbara já está estudando sozinha, mas é difícil. Então, amanhã eu te espero no curso. Exatamente. Não, Rodrigo, a partir do primeiro pagamento já recebe todo o conteúdo completo, tá, Rodrigo? Eu vou deixar o link aqui no chat para vocês, tá? Do curso da Profipri, mas vamos fazer o sorteio aqui agora. Tá, vamos sortear o primeiro prêmio. Vocês viram lá no grupo, né? Quem pegou o bonde andando, tá? Temos o sorteio. Deixa eu mostrar os prêmios aqui do sorteio. Eu coloquei lá no grupo, né, gente? Deixa eu achar aqui a imagem do sorteio para falar para vocês. Hoje, então, a gente vai sortear duas coisas que eu amo, tá? O prêmio 1 é para vocês brincarem, né, gente? Como eu digo, o estetoscópio, que é um dos prêmios de hoje, e um conjunto de canetas Stabilo, é um símbolo para você lembrar por que você começou a estudar espanhol. Comecei a estudar espanhol porque eu quero ser médico. Aí vai ter as canetinhas, o estetoscópio lá para você lembrar. E amanhã, Rodrigo, vou colocar o teu nome também, com certeza. Já vou compartilhar aqui, vocês vão ver o sorteio comigo, gente. E amanhã eu vou sortear um dicionário, que é o igual ao meu aqui. Cadê meu dicionário de espanhol? Ai, tem uma bagunça aqui. Mas vou sortear o dicionário Senhas, que é o dicionário que vai fazer parte da sua vida, tá? Eu vou colocar o nome de todo mundo, só um pouquinho. Peraí, gente. Eu vou me despedir, mas vocês fiquem aí, tá? Eu vou me despedir, então, agora. Um beijo para quem está vendo a gravação no YouTube. Você não vai poder participar do sorteio. Então, um beijo. Eu te vejo lá no curso, tá? Você que está ao vivo aqui comigo, fique aí para a gente fazer o sorteio. Fica aí. Quem está na Argentina também pode participar do sorteio, tá? Você que está no YouTube, não. Agora sim. Um beijo.